Fala, meus amigos! Que prazer enorme falar para todos vocês. Como é que vocês estão? Belezinha? Querem papear comigo? Querem bater papo comigo? Eu coloquei uma publicação no meu Facebook. Você poderia, por gentileza, pegar para mim o meu tablet? Sabe, Marcelo, não querendo ser chata, mas é só você sentar, você começa a pedir as coisas. Rapaz, presta eu não atenção, lembrei pessoal, do meu todo tablet. vídeo ele tá pedindo alguma coisa pra mim. Ele senta, aí ele prepara pra ele fazer a live, em vez de ele pegar todas as coisas que ele vai precisar, aí ele pede pra mim. Tô mentindo? Não O que está mais mentindo. você precisa? Então pega lá, por gentileza. Ah, tá. Pago R$2 pelo serviço. R$2. Isso é prova de que ele me escraviza. Isto, tá vendo, Entendeu? gente? Daqui a pouco eu apanho. Aí eu tenho que desligar a transmissão. Mas fala, meus amigos, eu sinto muito lisonjeado em fazer esse trabalho, porque eu sei que muitos adolescentes, jovens eu falo de 20 e poucos anos, me assistem. E eu fico muito feliz, né? Nem tudo na vida a gente fala de astral, a gente fala de espiritual, porque nós estamos vivendo aqui agora na terceira dimensão, não é verdade? E vocês já ouviram tanto eu falar, né, de mentores, astral, eu maiores, eu superiores. Mas o que me levou, como me formou, o que chamamos do meu caráter, da minha maturidade, meu amadurecimento, como que ele veio, né? O que isso me levou a pensar, a agir? Como isso transformou e criou o Marcelo? Eu coloquei no meu Facebook, né, um vídeo escrevendo assim: direitos humanos pia fino nos Estados Unidos. O cara agrediu uma policial feminino, tomou a arma dela e atirou nela. O reforço policial chegou rápido e ele, malandro, levantou os braços para se entregar, confiando nos direitos humanos. E olha o que aconteceu, hein? Acham que isso ocorreu no Brasil? Sou do tipo de pessoa que até pessoas que fogem da polícia no trânsito merecem levar tiro nas costas e daí para pior. Malandragem, discurso de ser excluído da sociedade e etc. comigo não cola não. Só na Rede Esgoto que exalta bandidagem e condena a polícia. Rede Esgoto, meus amigos. Correu de polícia porque deve. Cidadão de bem não corre de polícia e se correr merece levar tiro. Deixa eu falar pra vocês um negócio. Embora possa parecer a minha cor mais clara nos vídeos, eu sou mais escuro. Eu sou um moreno marrom bombom. Mas outras características me entregam ainda mais por ser uma pessoa de origem afro. Meu cabelo é bombril. Ele é aquele cabelo que se eu deixar crescer ele fica desse tamanho. Depois no meu Facebook eu coloco uma foto quando meu cabelo estava grande. Black Power. Minha mãe era preta. Era uma mulher preta clara. Aqui no Brasil temos várias tonalidades de pretos, né? Minha mãe era preta. Preta. O pai dela era baiano. Família do pai dela, eles vinham da Bahia. Lá de Beija-Flor. Bahia, estado dos negros, dos pretos, né? E a minha mãe era uma preta.
O cabelo da minha mãe era bem bombril, bem ruim, gente. O cabelo da minha mãe era... O bombril era melhor do que o cabelo da minha véia. E o meu cabelo, ele é bem ruim. É bem crespo. E eu não tenho nem como eu não dizer que sou de etnia afro. Não tem nem como. Quando criança, quantas vezes fui chamado de preto? Você percebe que você tem descendência de preto. Quando você bate no moleque na rua, a mãe dele chamou você de preto. Chamou você de preto excomungado. Chamou você de... Até de macaco já me chamaram. Até nos comentários no YouTube me chamam de macaco às vezes. Gorila. Isso não me ofende. Acho esses animais lindos. E quem me dera eu tivesse o porte físico do gorila. Menos pança e mais músculos. Oh, meu pai. Então eu nunca me achei... Na escola eu brigava muito. E as mães naquela época não tinham esse mimimi racista, né? E falavam, esse preto. E minha mãe, eu falava, mãe, a mãe do fulano me chamou de preto. E minha mãe falava, deixa pra lá. É gente ignorante. Deixa pra lá. Às vezes eu batia numa, a mulher gritava, esse preto desse Marcelo. Esse menino é preto. Depois, esse vídeo no YouTube, eu vou colocar na edição minhas fotos. Até mais escuro. E as crianças falavam, esse preto, né? Esse macaco desse Marcelo, né? E eu contava pra minha mãe simplesmente falava, deixa pra lá. Minha mãe só falava assim, só não encostar o dedo em você. Porque se te bater, aí eu vou virar o demônio. Aí a pessoa vai se arrepender de ter nascido. Mas xingar, meu filho, uma palavra entra no ouvido e sai na outra. E minha tia Suzy é negona. Pai da minha tia Suzy, que é pai diferente do pai da minha mãe, era um preto mesmo, bem preto, vô João. Porque a gente conheceu ele como nosso avô, vô João. Preto, mas o bicho era preto e vascaíno. O único defeito dele é porque ele era vascaíno. Mas era um amor de pessoa, carinhoso, atencioso, e nós o amávamos, né? O vô João, o nosso vô preto, pretão mesmo, negão. E na família da minha mãe, praticamente a gente conviveu com muitos pretos mesmo. Para falar a verdade, se for para me pensar, eu creio que os meus amigos, 80% de todas as pessoas que eu convivi na minha vida eram pretos. Meus melhores coleguinhas eram pretos. As casas que eu almoçava quando criança que eu visitava eram de pretos. Se eu saía nos lugares, até banda de pagode eu toquei, vocês não sabem, mas eu fui baixista em banda de pagode. Então eu era aquela criança que eu ensaiava todas as vezes, todos os anos, para sair na escola de samba Unidos do Luizotti. Só tinha preto. Eu era da bateria, ensaiava tocando tamborim. Por muitos anos, só que minha mãe não deixava eu desfilar. Ela falava, você pode ensaiar. Quem desfilava eram meus primos e meu tio. Minha mãe era só roda de samba. Minha mãe era a típica afro-brasileira mesmo. A brasileira, o negócio dela era o samba. E eu cresci no meio dos pretos. Mas eu me lembro que quando nós brigávamos na escola, ninguém nunca chamou nós assim, não é que nos chamou, nós nunca nos doemos. Nos doemos por ser mais escuros, que por sinal para mim é uma cor linda. Entendeu? Embora para mim cor isso é insignificante. Mas eu cresci num lugar, o Luizotti, para vocês terem uma ideia, tinha gangues. Era gangues. E o Luizotti era assim, tinha o Luizotti 1. O Luizotti 1, ele foi construído uma parte em 1980 e depois em 83 a outra parte. Tinha o Luizotti 1 e o Luizotti 2. E tinha... O pessoal do Luizotti 1 não gostava que o pessoal do Luizotti 2 fosse lá e vice-versa. E aí o que acontecia?
tinha esfaqueava, gangues, derrubava o muro do colégio. Era um horror as gangues. Me lembro que tinha a gangue do Chucha, tinha a gangue do Pezão e umas mais 20 gangues no Luizote. Então você não podia, tipo, eu lembro que em Uberlândia, quem fosse do Tocantins não podia pôr os pés no Luizote ou vice-versa. Corria risco de morrer. Eu criei, mas naquela época, com tantas gangues, uma brigaiada do caceta, uma violência, traficantes. Eu me lembro, quando eu era moleque, todo sábado às 8 horas da noite, era uma foguetaiada no Luizote. Mas não tinha data festiva, não tinha nada a se comemorar, e eu ficava pensando, né, o que era aquilo? Eu perguntava para minha mãe e para o meu pai, eles diziam, olha, isso daí é porque todo sábado às 8 horas da noite o tráfico vem trazer as drogas para o Luizote. Isso eu criança. Então nós sabíamos que 8 horas da noite começava a foguetaiada, era o tráfico chegando com as drogas para sustentar os pontos de tráfico do bairro Luizote. E eu digo para vocês, era um ambiente tipo... Sabe o que a minha mãe falava para mim? Ela falava assim, ó, o Luizote é uma favela. Porque a minha mãe interpretava assim. A minha mãe interpretava da seguinte maneira. Ela falava assim, ó, você vê lá no Rio de Janeiro, você vê em Belo Horizonte, aquelas casas uma em cima da outra, meu filho, é porque eles constroem em cima de montanhas. Então não tem para onde construir. Então eles vão construindo uma em cima da outra. Aqui onde nós moramos, é tudo plano, Uberlândia é plano. Então os bairros pobres e carentes, aqui nós chamamos de bairro. Mas é a mesma coisa das favelas do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, de outros lugares de São Paulo. Então assim, o Luizote não distingue. Ah, é um bairro. Não, não é um bairro. Ele é uma comunidade carente, embora as pessoas sintam orgulho, que as pessoas, você não podia falar do Luizote, né, que é favela, não, que nós somos bairro. Não, minha mãe falava que não é bairro porra nenhuma. Aqui é uma comunidade carente, pobre, é porque o pessoal do bairro tem muito orgulho, muita vaidade, mas o Luizote não distinguia, por exemplo, do morro no Rio de Janeiro, da favela da Rocinha. Porque eram as condições geográficas que eram diferentes. Lá construíam um para cima, tudo tumultuado, porque só tinha montanha. Aqui era tudo plano, construía-se bairros. Mas era tudo a mesma ciência mental. Minha mãe, ela comparava tudo a mesma coisa. Ela só falava que os bairros pobres eram favelas, igual as favelas, não tinha distinção. Só que lá é tudo tumultuado, porque são montanhas, e aqui em Uberlândia é tudo plano. Mas eu não me lembro, naquela época, na escola, eu não me lembro daquelas gangues, ninguém se ofender de ser chamado de preto, de ser chamado de negro. Engraçado que naquela época, até os próprios pretos não ligavam com isso. Aliás, alguns pretos até se achavam por serem chamados de pretos, porque eram mais viris, mais fortes, mais resistentes, né? Manda um branco fazer um mucão, né? Faz um muque um branco e manda um negão fazer um muque para você ver qual muque cresce maior, entendeu? Então assim, eu ficava vendo essas coisas, e na minha época não tinha tal de cotas. Cotas que para mim, misericórdia, é uma humilhação com os pretos. O pessoal dos pretos, eles não entendem que tal de cota é para humilhá-los. Cota é uma esmola. Cota é uma esmola que o branco dá ao preto, porque o branco está chamando o preto de incapaz. Que se ele não tiver essa esmola de cota, o preto não consegue chegar. Eu
eu nunca aceitaria cota alguma. Porque como eu vindo de etnia negra, eu jamais me submeteria a maior humilhação. Um exemplo. Então eu sempre fui contra cotas. Minha mãe era contra cotas. Isso é coisa de malandro e isso é coisa de politicagem que infelizmente destrói cada vez mais o nosso Brasil. Como o nosso Brasil está indo para a lama cada dia que passa. Eu aprendi muitas coisas com a preta da minha mãe. E eu fico vendo as coisas como são, né? A mídia, infelizmente existe a rede esgoto do Rio de Janeiro. E essa maldita dessa televisão, fechada com bandidagem para tudo quanto é lado, e principalmente do Rio, alimenta esse ódio racial. Vocês têm que entender que o que a rede esgoto faz e a mídia segue atrás, porque os outros canais de televisão vão seguindo a rede esgoto, porque ela é referência para todas as outras, é a divisão. Só que a rede esgoto ela é ligada com movimentos, facções políticas ocultas. E ela faz dividir o povo, fazer o povo sentir ódio uns dos outros, se ofender uns com os outros. Isso tudo para escravizar o Brasil, para fazer o Brasil se tornar um dos piores países em matéria de espiritualidade. Vocês sabiam que aqui é um dos piores países em matéria de espiritualidade? Tudo que é lixo espiritual, que lá no exterior eles acordam e veem que não presta, não quer mais, vinga no Brasil e acaba por ser idolatrado as coisas aqui. E aí eu fico imaginando e fica me lembrando, né? Hoje eu fico com pena dos policiais. Eu sempre amei a polícia. Eu sempre amei a polícia. Desde criança, minha mãe me ensinava e dizia: olha, meu filho, se você não fizer coisas erradas, não tem por que temer a polícia. A polícia ela é feita para proteger você desde que você esteja certo, fazendo as coisas certas. Se você estiver fazendo as coisas erradas, a polícia vai levar você preso. E ela sempre me ensinou a cultura, né? A cultura de apoiar a polícia. E eu vou dizer para vocês, esse ódio que as pessoas têm hoje pela polícia, esse ranço que a sociedade brasileira possui, é uma coisa nojenta, asquerosa. Por quê? Eu penso, e assim foi o ensinamento da dona Márcia, que na vida, se você está andando certo, é porque você, assim, se você está andando certo, você não tem do que temer. Por exemplo, eu fico vendo as pessoas brigando, revoltadas com os radares móveis. Olha o caráter do brasileiro, que eu tento tirar isso dos meus filhos desde pequenos. Por exemplo, no Brasil, as pessoas brigam, se chateiam, protestam contra radares móveis. Não é assim? Há radares ocultos. Muitos dizem a fábrica de multas. Fábrica de multas. Vocês acham que isso existe de verdade? Fábrica de multas existe? Vocês acham que isso existe? A indústria das multas? Quando você recebe uma multa, você só recebe uma multa porque você viola a lei. Não existe indústria das multas. Existe um motorista infrator. O motorista infrator.
Para mim, cada esquina desse Brasil poderia ter um radar. E as multas não tinha que ser 200, tinha que ser 2.000 pau uma multa por excesso de velocidade e repetiu, tinha que tomar até o carro do cara conforme fosse. Você vai se confiscar seu carro, perdeu seu carro. Você não é digno de ser motorista não. Vai andar a pé, animal. Então assim, gosto a indústria da multa. A indústria da multa, quem fala isso são os próprios infratores. Quem infringe uma lei é o que, meus amigos? Quem infringe uma lei é bandido. Então são pessoas com, digamos, índole de bandidos, malandros, perversos, que se ofendem com esse negócio de indústria da multa. Para mim tinha que ter radar escondido até do astral aqui. Porque na realidade, se existe leis, são para serem cumpridas. Por exemplo, você está na rodovia, se é 100 km por hora, você não pode andar mais de 100. É 100 e acabou. Se você andar dentro da velocidade, o radar, você nunca vai tomar uma multa na sua vida. Se você entrou na autoescola, você aprendeu curso de direção, né? Tem um curso de legislação, ensina tudo sobre como você deve se comportar como um motorista. Aí se você fizer aquilo que você aprendeu, fazer o certo andando pelo certo, você nunca vai ter uma multa na sua vida. Essa é a realidade. Mas se você ultrapassa, você está quebrando leis, está assumindo o risco. Você assume a infração, você assume quebrar a lei. E aí vocês vêm me achar ruim com radar, indústria de multa, se vocês são fora das leis, vocês são praticamente bandidos? Não. Eu nunca achei ruim de ter um radar sequer em qualquer lugar. Porque o cidadão que anda pelo certo e faz pelo certo, ele... Ah, mas o radar está escondido no meio do mato. Sim, mas ele só vai te capturar se você ultrapassar a velocidade estipulada por lei. Agora, aquela velocidade naquela rodovia não foi feita por uma pessoa leiga, uma pessoa sem qualificação, não. As rodovias possuem as velocidades, eles são engenheiros de trânsito que fazem o cálculo da velocidade de segurança para você trafegar ali e não sofrer um acidente e você poupar a sua vida. O brasileiro é tão atrasado, misericórdia, como o brasileiro tem uma índole tão ruim assim. Ele acha que quebrar as regras, ele está bonito na fita, quando ele não passa de um marginal bandido por fazer isso. Então eu fico vendo sobre o trânsito, né, as pessoas com essa mentalidade de bandidos, né, criminosos, e aí acontecem coisas como aconteceu, por exemplo, quando a minha mãe morreu num acidente de trânsito. Se o cara tivesse seguido as leis de trânsito, ninguém teria morrido, mas a pessoa assume o risco, porque ela assume violar. Lembram do vídeo de ontem sobre contratos? Ah, Marcelo, estava escrito. Não, não estava escrito, meus amigos. Ele interrompeu o contrato de vida da minha mãe. Ele interrompeu o contrato de muitas pessoas. Ele assumiu o risco e ele encerrou contratos astrais e fez novas cláusulas no dele. Vocês têm que entender a dinâmica astral, que é uma coisa monstruosa. Mas aí vocês percebem como, por exemplo, a cultura de hoje. Eu sinto dó do que o Brasil vai se tornar daqui a alguns anos, e eu imploro ao cosmos, a todos os seres astrais, que destruam essas dimensões. Porque o que eu faço? Eu ensinei você sabe quem eram os heróis do Michael? Adivinha quem eram os super-heróis do Michael? Até os seus 8, 9 anos, aí depois ele passou a assumir super-heróis de televisão. Mas os super-heróis do meu filho era a polícia. Era a polícia militar. A polícia
já até conhecia o Michael, porque o Michael fazia festa, ele sentia alegria quando ele via a polícia, ele sentia segurança, o Michael ele sentia bem-estar, e não era assim que nós deveríamos criar nossos filhos? Porque a polícia ela é criada para trazer o quê? Para trazer, digamos, o bem-estar. Eu, para vocês terem uma ideia, mandei o Douglas com 12 anos para fazer um curso na ProERD. ProERD era um programa, não sei nem se existe ainda, da Polícia Militar de Minas Gerais, contra as drogas. Então eu sempre ensinei meus filhos que devíamos confiar na polícia. E sempre procurei afastá-los dos marginais. Sempre procurei ensiná-los que aquilo que não é bom, aquilo que não presta, deve-se manter-se distância. Eu tenho 43 anos. Se um policial me para, o senhor poderia me dar os seus documentos? Ele pode ter 19 anos, se fosse o caso. Sim, senhor, estão os documentos aí. Sim, senhor, muito obrigado, senhor policial. Tenha um bom dia. Porque eu vejo ele como um aliado meu. Eu vejo ele como uma pessoa aliada à sociedade. Não é as pessoas que passam por um policial e o vê como um bandido. Vocês sabem o que está acontecendo? Está tendo inversão de valores. O Brasil está tendo inversão de valores. A polícia está se tornando bandida aos olhos da sociedade e a marginalidade está se tornando uma coisa digna de pena, que são os coitados, são pobres, favelados, são sem oportunidades. Isso é papo furado, isso é desculpa, isso não cola. Isso é papo de malandragem, isso é papo de pessoas de índole ruim, papo de pessoas que não têm bom caráter. Isso é uma tragédia. Eu fico vendo aqui no Brasil policiais constrangidos de trabalhar. O cara é constrangido de trabalhar porque ele não pode exercer autoridade policial, como por exemplo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ninguém pia direitos dos manos, que para mim é uma sociedade vil, protetora da maldade, que ela não protege humano nenhum, ela protege aqueles que lutam contra os humanos, a sociedade. Lá nos Estados Unidos, pia fino, não tem voz ativa, não tem força, porque os Estados Unidos é mão de ferro na sua autoridade. Os policiais americanos, eles são treinados para matar, para desencarnar e os maiores, desencarnar espíritos, desencarnar até o diabo, se for o caso. E o policial ele é condecorado, ele recebe uma homenagem por ele ajudar a sociedade, por ele estar cooperando com a ordem da sociedade e a proteção da sociedade, seja ela de brancos, pretos ou do que for. Cara, isso precisa mudar. Eu falo para vocês, adolescentes, que eu vejo vocês como os meus filhos, e para as pessoas mais adultas, igual, por exemplo, o caso daquele tal de Floyd. Quer saber a minha opinião sobre, acho que é Floyd, aquele lá, quer saber a minha opinião? Deixa eu te perguntar um negócio. Os policiais, eles mataram o cara porque ele era preto. Não, não era porque ele era preto, meus amigos. O policial americano mata preto, branco, amarelo, azul, corrompeu a lei, bateu de frente com a lei americana, morre. Pode ser, preto foi. Sabe o que eu fico vendo o mundo numa... Sabe o que eu vejo os seres espirituais fazendo? Eles estão dividindo a humanidade. Eles estão dividindo o ser humano. O ser humano está cada vez mais se odiando, se dividindo. Aquele tal de Floyd, se ele estivesse andando pelo certo e fazendo pelo certo, vocês acham que ele teria morrido?
Vocês têm que analisar. Vocês sabem por que, que ele morreu? Em primeiro lugar, ele estava tentando comprar cigarros com dinheiro falso ou cartão de crédito roubado. Acho que é dinheiro falso. Isso é certo? Isso é certo? Isso é um cidadão do bem ou isso é marginal? Isso é um cidadão do bem ou é um marginal? Fala, deixa de ser hipócrita. Deixa de ser hipócrita com cartão roubado, né? Deixa de ser hipócrita, Brasil. O cara foi com cartão roubado de uma outra pessoa. De um trabalhador, de uma pessoa que pagava suas contas. O cara com cartão roubado foi lá tentar comprar cigarros, ou seja, estava cometendo um crime. E aí a polícia chega, a polícia não vem para matar ninguém, pessoal. A polícia não vem para matar ninguém. Você quer ver um comportamento marginal? A polícia chegou, o que que eu chego nos meus filhos e falo? Se a polícia um dia falar assim, vai para a parede, você vai caladinho, faz tudo o que eles mandarem, policial não tem intenção de matar ninguém, polícia não tem interesse de matar ninguém, polícia simplesmente eles vão cumprir o trabalho deles e vão embora. Então se um dia por acaso a polícia lhe pedir para ir para a parede, vá para a parede, fica na sua, eles vão fazer o serviço deles e se você não dever nada, se você não tiver nada de errado, eles vão dispensar, você vai embora para a sua casa. Mas aí o que acontece? O cara, ele foi de boa vontade? Não, o cara estava lutando com a polícia, resistindo à prisão. Meus amigos, estamos falando de um país extremamente organizado. Aquilo aconteceria com um branco. Entra no YouTube e digita policiais em ação. Vocês não matam branco, preto, amarelo, azul. Eles matam até o diabo. Para eles não tem distinção de cor. Existe o respeito à lei. A lei vem em primeiro lugar. E aí o que acontece? O cara estava resistindo, ele estava lutando com os policiais. Quando você oferece resistência, é porque você está errado. Porque na realidade, se ele não devesse, ele não resistiria, poderia até ir para a delegacia, lá seria liberado. É porque é bandido, é porque deve. E aí a mídia fala porque é preto. Não, não é porque é preto. Não é porque ele é preto, não. É porque é bandido mesmo. Entenderam? É porque é bandido. E quem resiste à polícia, a polícia tem por onde imobilizar. O cara estava irredutível. O cara morreu por quê? Porque o cara não cooperou com a polícia. Se tivesse cooperado, o cara estava aí de boa aplicando os golpezinhos dele. Eu fico vendo a hipocrisia da televisão. Eu vi uma vez uma mulher e a rede de esgoto adora isso. Ela até tem orgasmo de tanto prazer. Uma mulher tomou a mão na cara, tomou um tapa na cara, uma senhora de cor, né? Mas às vezes não pega os outros, o que acontece com o branco, isso acontece. A polícia chega, a pessoa, o som alto, os infelizes ouvindo um som no último volume, incomodando a vizinhança, tudo bêbado, parecendo um antro de encosto espírito. A pessoa cata a chave de um carro e joga em cima da casa para afrontar a polícia, chama a polícia. Meu, vocês é louco. Aí você vai apanhar mesmo, eles são autoridades, eles estão certos. Não se afronta polícias militares. Não se afronta a polícia de nada, eles são autoridade. E se não fosse a polícia, você saberia o que era viver no verdadeiro inferno. Igual, por exemplo, teve as pessoas, a mídia valoriza, porque a mídia, acordem para quem são os donos da mídia, a televisão. Quem controla as televisões são grupos internacionais que são digamos, eles querem manipular as massas para coisas ocultas que não tem nem a ver com o Brasil, é fora do Brasil. E o brasileiro está se deixando se levar por isso.
Por exemplo, pessoa que corre da polícia. Ah, se você vê isso, tô de moto, correu da polícia. Se eu fosse uma autoridade, eu delegava poderes para a polícia abrir fogo. É assim nos Estados Unidos. Para abrir fogo, tiro, ninguém pode correr de polícia. Quem corre de polícia é bandido, porque está devendo, está contra as leis. É por isso que eu sempre digo, andem pelo certo e façam pelo certo. As leis são feitas para serem cumpridas. Então a pessoa, quando ela foge da polícia, eu estava com medo porque eu não tinha carteira. E pode dirigir sem carteira de motorista, CNH ou de moto? Pode. Pode. Vocês sabem que... Vocês acham que uma pessoa que não tem carteira, ela sabe dirigir? Uma pessoa que não tem carteira, habilitação, ela não sabe dirigir. Ela não sabe as técnicas para dirigir. Ela não sabe como se comportar em trânsito, porque tem as regras e leis no trânsito. Por isso existe o curso de legislação, aonde você pode ir, como você tem que parar, quem que você tem que dar preferência, como você tem que agir até numa rodovia. Então uma pessoa que não tem habilitação, ela não pode dirigir, mas aqui no Brasil fazem sem dó. E se matar alguém, fizer alguma coisa errada no trânsito por desconhecer as regras, a pessoa mata sem dó, porque é a mentalidade do brasileiro. Marcelo, mas a autoescola é cara demais no Brasil. Mas o dinheiro pro churrasquinho, a cerveja, todo final de semana tem, não tem? E não é baratinho não, comprar carne pra assar, chamar os amigos, fazer aquela noitada, bebedeira, cerveja. Pra isso não falta dinheiro, isso não é desculpa. Mas pra poder andar certo, falta dinheiro. Não tem dinheiro. É sério isso? É isso que eu estou entendendo? Quem vai embora pro cosmos, voltar para as estrelas? Ou vai para o céu morar com Deus? Vocês acham que Deus, digamos, para os religiosos, acham que Deus vai aceitar isso? Pessoas assim lá com ele? Se ele é perfeito? Então eu fico vendo a mídia em si valorizando o crime. Por exemplo, no Rio de Janeiro, quando proibiram as polícias de subir nas comunidades para fazer missões. Isso vieram dos capas pretas, que são tudo almas vazias. Os capas pretas, os cabeças, eles trabalham para o mal. Eles vão proibir tudo e todos os capas pretas. Por quê? Você tem que entender que se você constrange a lei, aqueles que defendem a lei, os policiais, se você constranger os policiais, o crime já está vencendo, o mal já está vencendo. O mal já está vencendo. Tipo, né? Você não vê isso nos países de primeiro mundo. Nos países de primeiro mundo, as igrejas estão vazias. Na Europa, as igrejas estão vazias. Tirando países fanáticos, religiosos, católicos, como Portugal, como a Itália, né? Que são países muito fanáticos. Em alguns lugares da Espanha. Mas a igreja católica, por exemplo, em outros países já está, meus amigos, está para as moscas, está para os mosquitos sobrevoarem dentro da igreja e fazer barulhinho. Então eu fico vendo como está degradando rapidamente o Brasil. E isso é preocupante. Porque na realidade eu fico vendo esses defensores, embora eu disse, venho de etnia de pretos, minha mãe era uma preta, cresci com os pretos, meu avô era baiano, preto. Então eu fico vendo os pretos hoje em dia tão manipulados, tão sem personalidades, tão sendo levados pela mídia,
que a mídia vem às ordens de outros países para manipular o Brasil. Aí fica esse negócio de que, porque é pobre, não tem oportunidade, como é que eles falam? Como se tivesse preconceitos, excluídos. Gente, eu vim da pobreza. Eu vim da pobreza. Cresci na periferia, no meio dos pretos. E eu só não virei porra nenhuma porque eu fui um Zé Ruela de um idiota, de um burro. Porque muitos pretos, amigos meus, viraram engenheiros civis, de construção civil. Alguns viraram dentistas, outros viraram advogados e teve um que virou até médico. O mais fudido, o mais burro de todos fui eu, que era até o mais clarinho deles. E bem mais claro. Então eu fico vendo esse discurso mau caráter da sociedade que é manipulada e vem dos meios políticos e você vai adentrando, enfiando mais além. Você vai mais lá para o fundo da lama e do esgoto. E o brasileiro não vê essas coisas. O brasileiro não vê essas coisas. Tivemos episódio no hipermercado de os seguranças ceifarem a vida de uma pessoa. Aí a rede de esgoto, que é uma desgraça nesse país, ficou maçando. Mas foi por coincidência o cara morreu no dia da consciência negra. Eu vou perguntar para vocês, quem é o símbolo da consciência negra? Os pretos são tão burros. E eu me considero preto, eu falo porque sou irmão, digamos, de raça. Os pretos são tão burros. Porque Zumbi dos Palmares, se eu como um preto, ele nunca me representaria e não me representa nunca. Zumbi dos Palmares, se você não sabe, esse herói, pseudo-herói Zumbi dos Palmares, foi moldado por um homem branco para manipular os pretos há poucas décadas atrás. Mas Zumbi dos Palmares era um dos maiores vagabundos que existia na época dele. Ele era assim com os brancos. Zumbi dos Palmares traiu a própria raça. Zumbi dos Palmares, ele escravizava seus irmãos de cor. Aí eu tenho o dia da consciência negra. Cara, era para botar qualquer outra coisa de menos o tal do Zumbi dos Palmares, que nunca foi herói e não é digno de representar os pretos, os negros desse Brasil. E se os pretos pensassem mais, eles falavam, tira esse nome daí. Tira essa peste, essa praga daí. A gente põe qualquer outro aqui nome. Nós pegamos um outro preto aí, alguma pessoa que fez o bem para, digamos, lutou pela causa, né? Se é que não devia nem existir causa nenhuma de ninguém. Mas não. Eles foram e pegaram. Sabe o que é isso? É zombar. Os, digamos, brancos, zombar dos pretos. É a mesma mentalidade e ideologia que nós temos das cotas. Digamos, tem os pretos, né? Vamos dar a eles um preto que escravizou e que, se você estudar profundamente, o cara era um traidor, e não só porque escravizou não, gente. Tem muito mais coisas que não vêm nas histórias sobre Zumbi de Palmares. Ele era, sim, um traidor da raça negra, se podemos assim dizer, porque eu acho que não deveria existir raças aqui. Todos somos iguais, todos somos seres humanos. Estamos no mesmo barco que chamamos desse planeta. É a mesma coisa da cota. É a mesma coisa da cota. Vou dar cota para vocês porque vocês são incompetentes, vocês são fracos, incapazes. Nós não. Nós vamos e conquistamos, mas vocês precisam de esmolas porque vocês são nada. Isso é uma humilhação. Isso é uma baita de uma humilhação. Os pretos não precisam disso não, gente. Olha aí os pretos. Michael Jordan, Michael Jackson. Temos aí
o Tiger Woods, o do golfe, se tornou a lenda do golfe. Aquelas tenistas pretas, não sei que lá, Williams, as irmãs gêmeas Williams. Olha o basquete, olha o futebol, os jogadores negros, o quanto que eles são tudo astros, se destacam. Né? Temos o Usain Bolt, o corredor, o Bolt. Não, corredor só tem preto, né? Só eles as máquinas. Então, eu faço uma pergunta. Os pretos precisam desta humilhação mesmo? Será que eles não conseguem se olhar no espelho e ver a grandiosidade que eles são como humanos? Como em todos os sentidos? Sabe, eu fico lembrando muito da minha mãe e dos pretos que antigamente eram meus colegas de escola. Nós não nos doíamos por isso. E eu fico vendo a sociedade também, e isso eu vou generalizar todo o Brasil. Por que eu falei muito sobre os pretos? Porque são os que mais conclamam que são, digamos, eles são excluídos. Não são excluídos coisa nenhuma. Para vocês terem uma ideia, que isso, como que as coisas funcionam, até no tal do Big Brother, aí o BBB esse ano, o ano passado eles colocaram apenas uma pessoa negra, preta. E todo mundo se queixou que era racismo, só tinha um preto no Big Brother Brasil. E este ano eles colocaram o quê? Uns 4? Foi umas 5 pessoas. Uns 5 pretos. E para você ver, olha que coisa, os 5 pretos foram praticamente os mais odiados do programa. Foram os que mais fez cagada, brigaram entre si, tiraram um menino que era mais pobre. Em vez de se unir, começou a guerrear uns com os outros. Porque a maldita cultura da segregação racial, das diferenças, dos excluídos, estão enfraquecendo até a própria comunidade preta, negra. Para você ver o tal do, né, para quem assiste, eu não assisto, mas eu acompanho as notícias nos canais de notícias, você percebe que eles vão ser os primeiros a sair. Porque estão tão manipulando, estão tão fuçando aqui na mente, né, que esse negócio de raça, de segregação racial e tudo mais, que o que acontece? Eles não estão conseguindo conviver em sociedade. E nós temos, generalizando, uma cultura marginalizada. Isso eu não estou falando dos pretos, eu estou falando de pretos, brancos, amarelos, azuis, asiáticos, de quem vocês quiserem. O Brasil está se tornando um país onde a marginalização está se tornando uma bandeira, está se tornando algo a se cultuar. Tanto que, tipo, nós estamos em um período de pandemia. Estamos em um período onde as pessoas não podem se aglomerar. Estão morrendo pessoas, estão morrendo familiares, a morte ela é real. Uberlândia entrou no caos absoluto. Não tem gente, tem 164 pessoas esperando por um leito normal. Leito que não é UTI, leito. E tem 184 pessoas esperando o leito de UTI. Não tem. Aqui em Uberlândia, se você pegar a Covid, praticamente você está por sua própria sorte. Só por sua própria sorte. Entrou em colapso, a cidade não deu conta. E aí é onde eu falo para vocês, nós estamos num período onde as pessoas têm que entender, deixarem de ser egoístas e deixarem de ser essas pessoas aonde elas só pensam em si. Teve uma festa, não sei aonde, com um grupo de jovens que estavam no som alto, bebedeira, curtição. A polícia foi chamada para averiguar. Eu sei que a polícia, para levar um deles, não preso, mas para levar até a delegacia para averiguação, eu pensei que a polícia ia apanhar no vídeo. Eu juro para vocês,
eu pensei que a polícia ia apanhar. O povo lutando contra a polícia. E neguinho afrontando a polícia. Aonde já se viu pessoas? A polícia ser constrangida. Que vergonha! E um bando de pessoas que estavam errados. Se todo mundo tivesse quieto em casa, cooperando com a sociedade, deixando de serem egoístas, de pensarem só em si, não teria polícia em porta de ninguém, não teria confusão em porta de ninguém, mas parece que virou moda em nosso país as pessoas lutar, chamar a polícia para o confronto. E aí eu vou dizer para vocês, as autoridades máximas plenas do nosso país, prestem atenção nisso, isso é astral, isso é programado, as pessoas não estão se atentando sobre isso, mas as autoridades máximas do Brasil estão tirando das autoridades à polícia o poder. A polícia no Brasil está sendo enfraquecida. Ela está se tornando refém de quem? Das pessoas que não gostam de cumprir leis, que não honram o que muitas vezes dizem que é andar pelo certo e fazer o certo. Eu vejo essa frase na boca de muitas pessoas ou grupos hipócritas, que essa frase não vibra, não tem significado, não faz sentido algum para essas pessoas. Mas elas falam porque é bonito, mas aquilo não vibra dentro delas. E essas pessoas, vocês vão perceber que essas pessoas têm o típico comportamento de pessoas sem almas, sem espíritos. E por aí vocês vão percebendo que o Brasil está lotado de pessoas sem espíritos. Porque elas não têm qualquer discernimento ou inteligência em ver o lado correto a se seguir. Existe uma grande manipulação no Brasil que vem de lugares onde infelizmente eu não posso dizer, que está separando as pessoas em grupos, fazendo elas se odiarem umas às outras. Se você anda na rua e bate o dedão num toco e arranca a unha, se alguém ri, mesmo por babaquice rir, você está achando o direito de ir lá e processá-la ou até mesmo tirar a vida dela. Então as pessoas, elas têm que se atentar. Eu não sou perfeito. Eu sou uma pessoa extremamente defeituosa, cheio de defeito. Mas o tempo todo eu me cobro se eu estou fazendo certo ou errado. Eu tenho uma compulsão em cima de mim de me cobrar se eu estou agindo certo, se eu estou fazendo certo. Eu não sou perfeito, mas eu me policio o tempo todo, quase que maniacamente, quase como um maníaco. Eu fico me cobrando, Marcelo, isso não pode. Marcelo, cuidado com isso. Marcelo, quando eu dirijo, para vocês terem uma ideia, eu morro de medo de machucar algum motoqueiro, de machucar algum condutor de moto, entregador, ou seja quem for. Mesmo que ele esteja andando igual um doido, eu sempre estou dirigindo, olhando os retrovisores para que eu não machuque ninguém. Quando eu estou numa rodovia, e vocês sabem que eu viajo muito, eu pego muita rodovia. Quando eu estou na rodovia, que eu vejo que alguém vem igual um louco, automaticamente eu saio da frente. Eu saio da frente para a pessoa ir embora. Vá em paz. Eu não vou disputar corrida com ninguém.
Uma vez eu estava em Guará, estado de São Paulo, vindo para Uberlândia. E eu estava no carro, na velocidade da via, eu sempre ando na velocidade da via, 110 km por hora. Tinha um caminhão, uma carreta vindo, e vinha um Honda Civic. Esse pessoal que tem Honda Civic, cuidado pessoal. Corolla, carros importados, vocês não são os reis das estradas. As leis é para todo mundo. E veio um Honda Civic. É sério. Se eu não tiro o pé, é tipo assim, eu estava vindo na esquerda, eu iria ultrapassar o caminhão. Só que eu estava o que? A uns 2 metros ainda do caminhão em movimento de ultrapassagem. Vem um Honda Civic pela direita. O cara achou que ele devia estar no Fórmula 1, mas Fórmula 1 somente nos autódromos e só as equipes possuem esses carros. Ele veio. Se eu fosse um cara ignorante, eu ia dizer, pô, eu já iniciei o processo de ultrapassagem, eu estou na velocidade, esse cara ele vai fazer o seguinte, ele vai me esperar passar, e depois que eu ultrapassar ele vem por trás, e depois eu dou passagem para ele. Sabe o que eu fiz? Tirei o pé do acelerador, não tinha ninguém atrás, olhei, não tinha ninguém atrás, só vinha ele loucamente, tirei o pé do acelerador, deixei o carro, desembalou rápido, que era subida, eu tava assim já voltei para trás, passou igual um louco, não sei como que conseguiu controlar aquele carro. Agora, se no ego e na vaidade fala, não, eu estou aqui, vai me respeitar e vai agora, vai me esperar passar primeiro. Tinha acontecido um acidente que aquele cara parecia não estar normal. Mas ali eu cedi o meu ego, minha vaidade. Falei, não, pode passar. Vai em paz. Tirei o pé, o carro abriu, o cara entrou igual um foguete, passou igual um louco. Vai. Se eu me imponho, poderia ter tido um acidente. Quando eu estou na rodovia, eu sempre estou olhando o retrovisor. Quando eu aponto um carro, que eu vejo que é um carro que vem rápido, eu já jogo para a direita. Deixa ele embora em paz. Tem gente que no trânsito está achando que é pista de corrida. Olha a má índole do brasileiro. O cara, vou citar aqui Uberlândia. O cara te pede entrada, não é São Paulo, sei que São Paulo aí, parabéns aos paulistanos. Eu já dirigi várias vezes na capital, vou dizer, a capital é foda, vocês são tops. Mas aqui, o cara pede acesso para entrar com a seta, em vez do cara permitir, o cara acelera pro cara se fuder, pro cara se arrebentar. Então, brasileiro, aí são essas pessoas que reclamam dos radares, dizem que existem as indústrias da multa, são essas pessoas que furam fila. Eu nunca furei fila, eu vou dizer para vocês. Um dia eu fui no banco, eu estava com um problema em 2016, estava mancando, estava com um problema na minha coluna, fiquei 6 meses sem andar. Fazendo canal para vocês, fiquei 6 meses sem andar. Lembra disso, Fabiana? Lembro. Fui no banco, porque precisava de ir no banco, andando, mancando, problema na coluna, apoiado na Fabiana, apoiado no Douglas. A mulher falou, senhor, pega a fila preferencial aqui, o senhor está com problema. Não, senhora, deixa eu ficar quieto aqui, que o certo é eu estar aqui. Tem problema, a gente espera, não tem problemas. Então eu fico vendo pessoas furando fila. Quer falar alguma coisa? Eu quero comentar um negócio. Pode comentar. Se algum dia algumas pessoas aí determinarem vir em Uberlândia, o cuidado que elas têm que ter. Que dirigir aqui, vocês têm que ser ninja. Ó, se você der seta e pedir passagem, não vai. Porque a pessoa vai acelerar. Aqui só tem maluco mau caráter no trânsito. Ela vai acelerar e ela não vai deixar você passar. Se você estiver indo e uma pessoa tá aquietando de carro nos acostamentos, vai devagar, porque os carros entram com tudo, eles não dão seta para sair dos acostamentos. Uberlândia é a cidade das pessoas mais mau caráteres no trânsito que eu já vi em minha vida. Uberlândia, né? Complicado. É vergonhoso os motoristas nessa cidade. Motorista, se tiver do lado direito
e ele tiver que virar pro lado esquerdo, pode ter uma outra fila do lado, ele vai entrar na fila dos esquerdos e passar na frente de todo mundo e ir, sem dar certo. Isso é porque a Fabiana ela é Sem muito estressada seta. no trânsito, né, Fabiana? Nossa, e Já não, e tem mais fora- protesto aí? Não, fora outras tantas coisas. Então, pessoal, se vir de carro, Se tome vocês cuidado. vierem em Uberlândia, cuidado que aqui é o hospício do trânsito. É, o povo não respeita. E outra coisa que eu fico vendo também, às vezes vocês acham que eu sou uma pessoa grande, forte, impõe presença, eu sou um cara dos mais cuzão na sociedade. Para vocês terem uma ideia, no trânsito, eu não brigo no trânsito. Eu sou um tipo de pessoa que, esses dias atrás eu tava falando pra Fabiana, você vai apanhar no trânsito, você é muito estressado, você é nervosa. É porque eu buzino pro cara errado É. e ele buzina de volta achando ruim. Eu falei, você vai apanhar no trânsito, você vai achar o seu no trânsito. Não falei ou não falei? Rapaz, se o cara acha melhor do que eu, deixa ele achar. Se o cara, tipo, às vezes o cara faz merda, que se dá vontade de você instalar uma metralhadora no carro e meter bala nele. Sabe o que eu faço? Bora. E o que eu faço? Presta atenção, você é louco! Ela é desse jeito pra dirigir. Falei, você vai achar o seu uma hora. Eu não consigo. Uma hora você vai achar o seu desse jeito. Brigando no trânsito, vai apanhar no trânsito. Vai chegar aqui sem metade da cabeleira com os olhos roxos. Já avisei ela. Porque mesmo assim, para vocês terem uma ideia, no trânsito, eu sou uma pessoa que, tipo, o cara faz merda. Dá vontade de você pegar um taco de beisebol e rachar a cabeça dele no meio. Fala, não, deixa pra lá. Estão tentando me tirar do sério e me colocar em problemas. Vai embora, filho, vai embora, vai embora. Vou fingir nem que eu vi. Respiro, toco a minha vida e pronto. É assim ou não é? É, desse jeito. Eu sou um cara extremamente sensato quando eu estou fora. Se o cara chegar em mim, né? Ah, porque você é um vagabundo, você é um idiota, eu te odeio, seu filho da mãe, não sei o que lá. Terminou? Tá bom. Quer falar mais alguma coisa? Não, então tchau. Tá satisfeito? Calmou? Despejou? Tchau, embora. Porque eu já fui muito o oposto disso. E muito. Eu fui muito o oposto disso. Mas depois que eu aprendi a andar nessa dimensão e eu vi quem controla essas dimensões, eu falei, eu não vou mais compactuar com esta dimensão. Igual, por exemplo, já estou terminando, meus filhos, não deixo meus filhos com amizade. Deixo eles escolherem as coisas que eles gostam, converso com eles, mas meus filhos não vão ter amizade com outros jovens. Não mesmo. Sabe por quê? Porque hoje em dia os jovens são o maior perigo da sociedade pelo como as coisas estão andando. Eu não permito. Minha filha, te dou tudo que você quer. Você quer notebook? Pai dá um jeito de dar um notebook. Você quer o que mais? Quer um celular? Pai te dá um celular. Vocês querem televisão a cabo? A gente dá um jeito. Você quer o quê? Você quer mexer com... Ah, eu não estou conseguindo trabalhar. Mexe com os seus negócios aí que você gosta de artesanato. Ah, pai, eu quero um jogo. Você quer jogar? Então joga. Embora eu sou contra. Eu sou extremamente contra jogo de tiro. Pergunta para o Michael se eu sinto feliz dele jogar com jogo de tiro aí, esses Warface, esses Call of Duty. Sou extremamente contra jogo de tiro. Eu só permito para que um dia ele entenda o que é isso. E ele já está vendo aí, teve um assassinato de uma menina em São Paulo, foi em São Paulo? Acho que foi. Que ele ficou muito comovido. E ele falou, realmente, esses jogos de tiros, eles entram na mente do jovem e faz o jovem fazer essas coisas, pai. É, ficou muito mexido. Ficou mexido, não ficou? Ficou. Demais, sem ter noção, o menino ficou impressionado. Mas eu falei pra ele, falei assim, esses jogos de tiro, eu sempre sou contra jogo de tiro. Eu acho que o ser humano, ele não pode ter diversão em matar uma outra pessoa, nem que seja virtual. Porque do virtual a emoção passa
para real. Foi o que aconteceu no assassinato da jovem. Eu sou contra jogos de tiro que você mata uma outra pessoa. Sempre fui desde pequeno. Já briguei muito com ele. Eu falei, eu só vou permitir você jogar dentro de casa, enquanto eu estiver nos meus olhos, até você ter consciência e entender o que são essas coisas, que isso não presta. Não gosto mesmo, isso me contraria, mas deixo ele ver isso. Jogar até ele entender, como ele já está começando a entender o mal que isso faz. Fala, vai jogar coisa de esporte, fasezinha, mas não de pegar uma arma e lutar para matar o outro. Nunca gostei disso. Eu sou contra jogos. Não gosto de videogame. Não tenho videogame, tenho um dos meninos. Sou contra jogos eletrônicos. Acho isso uma palhaçada, uma besteira. Mas quem gosta, gosta, respeito. Mas eu detesto jogos eletrônicos. Tá? Mas eu ensino eles igual. Falei, Mike, o dia que você meteu uma bermuda, como é que fala? É tectel que eles falam? Aquela bermuda tipo surfista. Como é que é o nome, pessoal? Eu não sei. É aquela tipo surfista florida, tem aquelas bermudas tectel. É tectel que fala mesmo? É, mas aí é bermuda. Não, não. O dia que eu te ver com uma bermuda dessa, que eu ver você com um bonezinho na cabeça, com aqueles óculosinho, tipo, eles falam Juliette, com camisetinha de jogo e chinelo, cara, eu vou te quebrar no pau. Eu vou te quebrar no pau. Pode ter certeza. Eu sou seu pai. Eu coloquei você neste mundo. Eu vou te quebrar no pau. Você se vista como eu gosto. Depois que você sair da minha casa, você anda até pelado se você quiser. Mas enquanto você estiver na minha casa, e aí se um dia eu pegar você com foto assim, ó. É assim que eles fazem? Eu tô até tremendo. É assim que eles fazem? É. Pega o celularzinho. Mas isso é Não. influência, né? Eles não têm. A influência atrai os obsessores que levam para energia aprisionadora. É as amizades, é o que você tá É as falando. amizades. Eu falei, se eu pegar você fazendo posezinha de arminha, cara, eu vou te quebrar no pau, velho. Você não tem noção. Você vira homem. Faz assim, ó, V de Vitória. E aí, galera, beleza? Ó, Faz um o que joia. Ó, o que é amizade. Faz um né? joinha. E aí, joia, beleza? Comenta. Dá um tchau. Mas se você fizer arminha, rapaz, eu vou te quebrar no cacete. Ó, o que é amizade, né, Marcelo? Pra eles entender. Comenta com eles sobre o que aconteceu hoje com um rapaz lá no Rio Araguari. Que os amiguinhos lá Aqui botaram até fogo na roupa do rapaz. No Rio Araguari, esse tipo de elemento foram lá passar uma tarde no Rio Araguari. 4 amigos. 4 amigos, bebê, amizades. Deram a louca de entrar no rio para ir até um tablado. Um deles passou mal, não deu conta, morreu afogado. Os outros pegaram até a roupa dele. Parece que queriam pôr fogo para apagar vestígios dele e fugiram. Fugiram. Foram outras pessoas que disseram, amigos, minha senhora, minha amiga, meu amigo, com quem teu filho está andando? Aonde o teu filho está? Ah, mas nossos filhos têm que ser sociais. Não, sociais com vocês. Não é do mundo, não. Igual já falei pra Marcele, o dia que você arrumar um namorado, que ela já me pediu pra namorar várias vezes, eu falei, ainda não. Ainda não. Você só vai namorar. Você só vai namorar quando você entrar na faculdade. Quando você entrar na faculdade, aí eu libero você começar a ter um namorado. Mas se você não entrar na faculdade, enquanto você estiver na minha casa, você não vai namorar. Faz qualquer coisa na sua vida.
você não vai namorar. E ai de você, se você trouxer alguém na minha casa falando que é seu namorado, e se for nesses estilos que eu abomino, eu vou até consultar o nome do SPC, Serasa, polícia, eu vou fazer um pente fino, Marcelo. E vem com fotozinha e roupinha que pra mim eu não gosto, eu ponho ele pra correr e te dou um pau. Porque eu botei vocês no mundo para vocês respeitarem as pessoas, para vocês respeitarem a polícia, para vocês correrem do mal, correrem da marginalidade. O dia que eles começaram a querer ouvir tal de funk, o Cosmos mandou o tal do BTS lá, como é que é o movimento? K-pop? O dia que eles começaram, eu falei, misericórdia, o desgosto na minha vida. Tal de funk. Eu odeio tal de funk. Eu gosto de samba. Nossa, eu gosto de um samba de roda. Zeca Pagodinho, Martinho da Vila, entendeu? Eu sou fascinado pela Beth Carvalho, gente. Vocês não sabem o tanto que eu amo Beth Carvalho. Gosto de sertanejo, mas não gosto muito, mas gosto. E sou né, quase nunca, né? E sou roqueiro, eu sou roqueiro. 90% de mim é Metallica, Iron Maiden, e gosto dos outros ritmos, mas eu não excluo nenhum. Se tiver uma letra boa e bonita, eu ouço. Vamos ouvir um sertanejo aqui, põe aí, a letra é bonita, um som tá legal, melodia, harmonia. Por que não, né? Por que não? Eu não excluo, só falo funk, meu amigo, não dá. Pra mim, com a minha forma bizarra, não dá. É letras de baixo calão, né? E até as letras que eu ouço, eu escolho a letra pra ver se não tem conteúdo ofensivo. Então, sou um cara muito eclético, bastante eclético. Escuto forró do Nordeste, né? Os Cavaleiros do Forró, essas bandas aí. Antigamente era fã, muitos não conhecem, mas era muito fã do Berg Rabelo, né? Forró Anjo Azul, Calcinha Preta, Gatinha Manhosa, Edson Lima, Batista Lima. Embora o forró do Nordeste virou um lixo também, né? Vou fazer minha crítica aqui. O forró do Nordeste acabou o forró do Nordeste. Virou um lixo. Nordeste já não presta os forró, não ouço esse tipo de forró. Ouvi na época de Limão com Mel, Gatinha Manhosa, Forró Anjo Azul. Era aquele forró melódico, romântico. Hoje é só lixo. Não dá nem pra ouvir. Inaudível o forró do Nordeste hoje em dia. E gosto do meu rockão, né? O meu bom e pesado heavy metal. Entendeu? Então, onde eu digo pra vocês. Então, eu procuro ensinar os meus filhos. Isolo eles da rua. A rua não é o melhor lugar para se estar. Não é mesmo. Amizades não prestam. E meus filhos vivem o mundo solitário deles, mas ganhando conhecimento e ganhando tudo. Nightwish, eu adoro Nightwish. Você gosta de Nightwish, Fabiana? Gosto. Adora Nightwish, né? Bom demais. A banda finlandesa Nightwish é top, muito top. Então, onde eu falo pra você, heavy metal eu gosto de quase tudo. Só não gosto de Slayer, só não gosto de Pantera. Slayer, Pantera eu tô fora. Mas tirando, a letra tá legal, curto. E Marilyn Manson, misericórdia, ô meu pai, quem gosta daquela coisa horrorosa? Aquelas músicas ridículas daquele Marilyn Manson. Mas tirando o resto, manda o som regaçando aí que nós estamos juntos. Mas regaçando no foninho de ouvido aqui. Manowar, família. Rapaz, escutei Manowar 4 anos seguidos. Manowar do Thor. Sim. Que canta as músicas no estilo do Thor, as músicas medievais, Valhalla, Odin. Aqui é nós. Quem que é o roqueiro aí que tá falando isso? Sei lá, deve ter uma cacetada de roqueiro aqui, né? Alice in Chains, tudo. Aqui, meus amigos, Marcelão é a enciclopédia do rock. Sentou, aqui nós conhece tudo. Mas aonde eu falo pra vocês. Então, meus queridos, cuidem dos seus filhos. Aos meus irmãos, eu vou chamá-los de irmãos.
os pretos, os negros. Venho de origem africana, nas minhas veias corre o sangue da mãe Bahia e da mãe África. Não sejam manipulados. Não se deixem manipular pelas mídias que o manipulador vocês não conhecem e que usa os movimentos políticos. Aos jovens, abandonem, por favor, as más amizades. Se você gosta de mim, Marcelo, se você gosta do meu trabalho, abandone as más amizades. Entenda, jovem, que os seus melhores amigos, eu sempre disse isso dentro de casa, os seus melhores amigos estão dentro da sua casa, que é o seu pai e a sua mãe. Porque o seu amigo da rua, ele não é seu amigo e nunca vai ser seu amigo. Porque no momento do vamos ver, eles vão abandonar vocês. Mas os seus pais nunca vão abandonar vocês. Amem seus pais, honrem seus pais. Seus pais são seus verdadeiros e os seus melhores amigos. Eu ensino isso para os meus filhos. Eu ensino isso para os meus filhos. E abandonem a modinha. Façam o bem e andem pelo certo. Corre pelo certo e faça o certo. Mas não sejam hipócritas como nas letras de muitos artistas que usam essa frase quando não passam e fazem tudo o contrário. Então isso é um pouco sobre mim. Isso é o Marcelo. Eu sou assim, eu penso assim, eu ajo assim, a vida me ensinou a ser assim, e as minhas experiências astrais, espirituais e cósmicas me ensinaram a ser assim. Escuto um rock and roll, escuto um Metallica, eu sou fascinado em Metallica. Curto um Iron Maiden, sou louco pelo Iron Maiden. Não preciso de encher minha cara de álcool, não. Eu não preciso usar uma droga. Antigamente eu via os adolescentes, colegas meus, e ouvir música. Os caras estavam até babando, chapados, ridículos, fedidos. Estavam ali até carniçando, babando, tudo fora de si. Eu escuto a frequência. Eu viajo na música, é na melodia. Eu ouço cada instrumento, eu ouço a pulsação do baixo, a batida da bateria, as cordas, as guitarras fazendo todo ali o seu show, o seu espetáculo. Viajo no timbre. Opa, esse cantor tem um timbre tal, esse cantor tem um timbre assim. Olha esse back vocal, que coisa fantástica. Uma voz casando a outra. Tudo na minha vida é assim. Eu curto as coisas, eu curto a energia. Eu não preciso de estar drogado, não preciso de estar com a cara cheia de álcool, parecendo um idiota de um retardado, até babando assim, ó. Isso pra mim, eu curto a energia. Eu estudo a energia emitida pelas ondas da música. Eu ouço cada detalhe. Não preciso de encher minha cara para ser ali cobaia de obsessores me sugando. E na realidade eu não curto nada. Esses caras que escutam música, bêbados, drogados, não curte nada, não entende nada da música, não entende de música, não entende nada do que está ali. Simplesmente são dignos de pena. Pense nisso, jovem. E meus amigos de cor, por favor, não sejam manipulados. Vocês são muito mais do que vocês imaginam. É que a mídia, o movimento quer massacrar e diminuir vocês mentalmente. Quem faz o certo, quem anda pelo certo, corre pelo certo, não deve. Então, por favor, sejamos coerentes. Não somos perfeitos. Nunca seremos perfeitos. Vocês sabem disso, mas façamos o nosso melhor. Façamos para que nós sejamos
menos imperfeitos, para que nós possamos ajudar a nossa sociedade, pelo menos aqueles que ainda acreditam nela, e blindem sua casa, blindem seus filhos, blindem suas vidas. Deixem o ego no trânsito de lado, deixem a vaidade no trânsito de lado, porque vocês só terão a ganhar na vida de vocês. Posso ser o cara mais careta, mais sem graça, para qualquer um no mundo, mas eu digo para vocês, esse sou eu. Quem erra tem que ser punido à medida. Tem que ser punido à medida. Quem tira a vida do outro tem que dar a sua em troca. Quem tira a vida do outro de forma injusta, você tem que pagar, você tem que retribuir a altura pelo seu ato. Você tem que dar a sua vida, você tem que perder a sua vida. Porque aquele que tira também tem que perder. É assim que funciona no plano astral. E por que o plano astral é infinitamente superior a isso? Porque lá a lei é lei e ela é cumprida. Os Estados Unidos é um país muito draco-reptiliano, mas a energia ela é muito astral. Então por isso eles têm essa linha lá. Mas o Brasil precisa melhorar. Um forte abraço, muita paz e muita luz. E até o nosso próximo encontro, meus queridos. Fiquem todos em paz. Tchau, tchau.